O principal cenário do início de 2015 foi a cidade de Brasília. Aqui, no primeiro dia do ano, a presidente Dilma assumiu, mais uma vez, a presidência da República. Após a eleição democrática mais disputada da história do país, o PT ganhou o quarto mandato com 3 milhões de votos a mais que o adversário Aécio Neves. A posse da presidente Dilma marcou 16 anos de governo petista e carregou o peso da insatisfação de quase metade dos brasileiros. Na tarde do dia 1º do ano, Dilma Rousseff assumiu pela segunda vez a presidência da República. Ao lado da filha Paula, desfilou pela esplanada dos ministérios, escoltada pela cavalaria do Batalhão da Guarda Presidencial até o Congresso, onde foi recebida ao lado do vice-presidente Michel Temer. O primeiro discurso como presidente reeleita foi no plenário da Câmara dos Deputados e reforçou o compromisso com os cidadãos. E mais do que nunca é para o povo brasileiro e com o povo brasileiro que vamos governar. A presidente afirmou que voltou ao cargo com a alma cheia de alegria, responsabilidade e esperança. Destacou também a luta contra a corrupção e usou o slogan Brasil Pátria Educadora, defendendo que a educação é o caminho para um país melhor. Após o discurso, foi saudada por simpatizantes que acompanhavam a posse. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! O segundo mandato da primeira presidente mulher da história do país causou insatisfação para quase metade da população brasileira, que fez questão de demonstrar o descontentamento e a falta de esperança de um Brasil mais justo e menos corrupto. O povo voltou às ruas e protestos contra a presidente voltaram a ganhar força em diversas cidades e capitais brasileiras. Eu acho que o Brasil tem mesmo que gritar, porque a gente quer um Brasil justo, um Brasil honesto e um Brasil onde o brasileiro tem esperança de volta, de que seja um país bom, seguro, em que nossos filhos possam sair das ruas e voltar. Esse movimento não é só contra a Dilma, é contra esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Um país que está vendido à corrupção e não basta tirar do poder, tem que tomar tudo que eles pegaram da gente, em dobro. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo. Em todos os estados, o povo foi às ruas para protestar. Diferente dos protestos de junho de 2013, desta vez não foram registrados confrontos com a polícia, violência e nem quebra-quebra. Entre os manifestantes, o clima era de tranquilidade e famílias inteiras foram às ruas com as cores da bandeira brasileira protestar contra o momento político vivido pelo país. 3 grandes manifestações marcaram o ano: 15 de março, 12 de abril e 16 de agosto. Cansado de ver escândalos de corrupção, falta de qualidade na saúde e na educação, e indignado com a política atual, o brasileiro gritou por mudanças e buscou ser ouvido através das manifestações populares. Após a Polícia Federal começar a Operação Lava Jato, que é a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil, veio à tona um vasto esquema de desvio de dinheiro da principal empresa estatal do país, a Petrobras, envolvendo políticos de diversos partidos, empresários e as maiores empreiteiras brasileiras. Nos processos ainda em andamento na Justiça, o Ministério estima que 6,2 bilhões de reais foram desviados dos cofres da Petrobras. Mas é possível que o valor do prejuízo seja ainda maior. Esse dinheiro que evaporou da empresa apareceu espalhado pelo mundo em contas particulares durante 2015. O brasileiro presenciou tudo, sentiu na pele um dos maiores escândalos de corrupção da história. A Operação Lava Jato teve início em março de 2014, mas 2015 foi marcado por novas descobertas, prisões e apreensões de bens e dinheiro. Desde o início, a operação já passou por 22 fases e investigou mais de 130 pessoas. Peças do quebra-cabeça como o doleiro Alberto Youssef e os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Severó, foram presos e condenados. Em março, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou 21 pedidos de inquéritos para investigar 47 políticos suspeitos. A espera pela divulgação da lista foi motivo de muita tensão em Brasília. Com o cerco apertado, o número de delatores cresceu e, graças às delações, a estimativa dos desvios passou de 25 milhões para 6 bilhões de reais.
Até agora, foram recuperados quase 3 milhões. E ao todo, o Ministério Público fez acordos para garantir o retorno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Os senadores Fernando Collor e Delcídio do Amaral, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha, são alguns dos nomes que entraram na lista de investigados. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB, foi um dos personagens de destaque do esquema. Segundo o depoimento dos delatores, ele recebeu 5 milhões em propinas por contratos de operação de navio-sonda e também de um negócio da Petrobras na África. O PMDBista seguiu negando o envolvimento e afirmou que a acusação é uma estratégia partidária do governo. Agora, em dezembro, a Polícia Federal entrou em mandados de busca e apreensão nas residências do presidente Cunha, que afirmou não estar nem um pouco preocupado e que não pretende renunciar ao cargo. A novela da corrupção ainda não chegou ao último capítulo e, o que parece, ainda tem muita coisa para acontecer em 2016. Este ano a violência continuou em destaque. O número de assaltos e assassinatos cresceu e a vida em muitas capitais se tornou sinônimo de medo. Segundo o mapa da violência deste ano divulgado pela Unesco, por dia, 5 brasileiros morrem no país vítimas de disparos de arma de fogo. Roubos e arrastões transformaram paisagens brasileiras em arenas de medo. E a urgência de mais segurança virou a súplica de um povo que se tornou refém da violência. Assaltos, arrastões, tiroteios e assassinatos. A violência nos grandes centros urbanos cresceu. Estudos revelaram que um assassinato a cada meia hora é registrado nas capitais do país. A cidade do Rio de Janeiro foi palco para a violência. A praia de Domingo virou pesadelo. Turistas e moradores foram surpreendidos por arrastões. Tem muito arrastão, muito assalto. O pessoal não pode vir curtir a praia com as crianças, que tá roubando tudo, rouba carro, rouba tudo, tem um montão de roubo. Crianças e adolescentes cometem furtos à luz do dia. Arrancam à força joias e celulares. A violência contra a mulher também foi destaque. O Brasil ocupou o 5º lugar em um ranking global de assassinatos de mulheres. E o nosso país continuou nas primeiras posições do ranking dos países mais inseguros no mundo. E além da violência física, a violência moral também esteve presente. O ser humano continuou demonstrando falta de capacidade de lidar com as diferenças. E o racismo expresso nas ruas, nas universidades e nas redes sociais escandalizou a sociedade moderna. Nos Estados Unidos, episódios como xingamentos a alunos negros e discriminação em festas foi motivo de protesto em universidade. Na França, um grupo de torcedores de um time de futebol protagonizou um episódio racista no metrô de Paris. O grupo de britânicos apareceu impedindo a entrada de um negro no trem. E depois que o homem desistiu, foi possível ouvir em coro: "Somos racistas, somos racistas. Esse é o jeito que nós gostamos." Na Austrália, um grupo de 6 jovens estudantes foi expulso de uma loja porque os seguranças tiveram medo que os garotos, todos negros, roubassem os produtos. No Brasil, um menino negro de 8 anos foi expulso também da frente de uma loja luxuosa em São Paulo. O pai do garoto expressou indignação através das redes sociais. Personalidades da TV brasileira e jogadores de futebol foram alvos de xingamento por conta da cor da pele. A saúde também viveu momentos difíceis. A má formação do crânio, conhecida como microcefalia, virou epidemia no Brasil e ultrapassou 2.000 casos identificados em diversos estados e no Distrito Federal. O Ministério da Saúde decretou estado de emergência em saúde pública. Não foi confirmada a causa do aumento da microcefalia, mas a suspeita é que a epidemia esteja ligada ao vírus Zika, transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Para unir esforços contra a proliferação do mosquito, o Ministério da Saúde precisou acionar o Grupo Estratégico Interministerial de Emergências em Saúde Pública de importância nacional e internacional. Trabalhadores de diferentes setores paralisaram as atividades em busca de melhorias, e isso impactou quem precisava dos serviços.
Alta do combustível, frete baixo, alta na inflação, pedágio. Esses foram alguns dos fatores que motivaram as paralisações dos caminhoneiros que teve início no Paraná em fevereiro. Em Maringá, no norte do estado, faltaram carnes, legumes e verduras nos supermercados menores. Revendas de gás e água ficaram sem estoque. Nas cidades que ainda tinham combustível, os postos ficaram lotados para abastecer os carros. Também no Paraná, houve greve dos professores. A rede pública de ensino ficou em greve por mais de 46 dias. O pedido de reajuste era de 8,17% por conta da reposição da inflação. Mas a proposta do governo, que foi aceita pelos servidores, foi de 3,45%. Em janeiro de 2016, os servidores devem receber um novo reajuste com a inflação acumulada em 2015, mais um ponto percentual. A mesma medida deve ser tomada em janeiro de 2017. Em outubro, os bancários de 24 estados e mais o Distrito Federal também paralisaram as atividades. Eles reivindicaram um aumento de 16% e melhoria nas condições de trabalho e dos benefícios. Depois de 21 dias de greve e algumas propostas recusadas, os bancários aceitaram o reajuste de 10% oferecido pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que marcou o fim da greve da categoria. Há 2 décadas, os brasileiros pintaram as caras e foram às ruas pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor. Em 29 de dezembro, ele renunciou. Agora, em 2015, o pedido de muitos é para que o mesmo aconteça. Além das manifestações populares a favor da saída da presidente Dilma, parlamentares de oposição se uniram com o mesmo objetivo. Desde 1990 foram feitos 132 pedidos de impeachment para diversos presidentes. E só 2 foram aceitos por presidentes da Câmara, incluindo o último do dia 2 de dezembro. Diante dessa situação, Dilma Rousseff se manifestou em discursos e entrevistas. Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza: quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra? Quem? Para dar força à decisão, o povo voltou às ruas de todo o país no dia 13 de dezembro. Foram registrados protestos em 86 cidades. Pelos cálculos da Polícia Militar, em todos eles, a soma dos manifestantes foi de 83 mil pessoas. Já para os organizadores, as manifestações teriam reunido 407 mil pessoas em todo o país. O panelaço que se tornou símbolo de protestos neste ano esteve presente na Avenida Paulista. Em São Paulo, bonecos de Dilma e do ex-presidente Lula, vestido com roupas de presidiário, uma forma dos manifestantes exigirem investigações contra o petista. No geral, as manifestações foram pacíficas. E no último dia 16, outra manifestação. De acordo com a polícia, dessa vez 51 mil pessoas em 24 estados e mais o Distrito Federal participaram do movimento a favor da presidente Dilma. As manifestações também foram pacíficas. Grande parte dos manifestantes vestia vermelho e levava cartazes contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, contra a corrupção e pelo ajuste fiscal. Depois do intervalo, você confere como a inflação voltou a fazer parte da rotina dos brasileiros. Depois de 2016, Brasília jamais será a mesma. No centro do poder, a reviravolta da nossa história. A crise política chocou e dividiu os brasileiros. Lava Jato a todo vapor. Enxurrada de grampos, denúncias, prisões. No meio do caminho, a queda. A presidente da República julgada e afastada. Serões e plantões na capital da República. O Brasil inteiro de olho no passo a passo do julgamento. Para surpresa geral, o checkmate da defesa de Dilma e de Lula.
Dilma Rousseff entrega a Luiz Inácio Lula da Silva o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Os grampos trazem indícios fortes de que o objetivo da ida de Lula para o ministério foi mesmo protegê-lo contra a ação da Justiça Federal em Curitiba. O real motivo teria sido o susto de Lula em casa. 6 da manhã, quando a Polícia Federal bateu a porta do apartamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, onde ele mora. Se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a Jararaca está viva, como sempre esteve. Viva! Mas em 2016, o ex-presidente já se tornou réu em 5 processos. E a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e ex-dirigentes da empreiteira OAS na investigação sobre o triplex em Guarujá. E o sítio em Atibaia é de quem? No laudo, com 88 fotos, os peritos escreveram que foram identificadas inúmeras melhorias voltadas ao uso do ex-presidente. Citam como exemplo uma adega, construída para acomodar centenas de garrafas de bebidas. Do lado de fora, um barco com os nomes de Lula e Dona Marisa. Lá se foi a chance do ex-presidente virar ministro. Anulada a posse na Casa Civil. E o eco das ruas começou no dia 13 de março. A maior manifestação da história pavimentou o caminho do impeachment. E qual seria o próximo passo para a defesa da presidente? Primeiro, o voto aberto no plenário dos deputados. Sim para o futuro! O sim na Câmara e no Senado. O Senado aprovou a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Com isso, ela fica afastada do cargo por até 180 dias. Tão longe e tão perto. Direto do Planalto para o Palácio da Alvorada. Esse processo tem nome. O nome é golpe. Jamais vou desistir de lutar. Um muro já divide a esplanada dos ministérios. Tudo para evitar confusão. Brasileiros divididos por cores e rancores. Aberto o julgamento no Senado. Condenando uma mulher honesta e inocente. Petrolão, pedaladas, decretos. Não há crime cometido pela presidente da República. Nós queremos agora sim um Brasil alegre, mas um Brasil sério. 61 senadores julgaram que ela cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Os aliados de Dilma conseguiram. O Senado votou de novo e manteve os direitos políticos da ex-presidente. Michel Temer já tomou posse como presidente do Brasil. Defender e cumprir a Constituição. Manifestantes protestaram em algumas capitais, com faixas de apoio a Dilma e contra a posse de Michel Temer. Ministros em queda. Crises em alta. E qual será o peso da justiça na Praça dos Três Poderes? Onde um juiz for destratado, eu também sou. Direto de Curitiba para todo o Brasil, a força-tarefa da Lava Jato. O senador ligou a metralhadora giratória, acusou gente do governo, acusou gente da oposição. Desculpas, mas especialmente ao povo brasileiro. Solto, porém caçado. Quantos presos este ano? Antigos ministros e novas revelações. Paulo Bernardo tinha conhecimento e participou do esquema. Desviar mais de 100 milhões de reais de empréstimos consignados de funcionários públicos federais. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda de Lula e ex-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff. Ele é suspeito de gerenciar propina da Odebrecht para o Partido dos Trabalhadores. Um total de 128 milhões de reais. Campanhas milionárias no Caixa 2. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, foram levados para Curitiba. Fiança paga, João e Mônica acabaram soltos. O deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi preso pela Operação Lava Jato. Quais serão os segredos que ele pode revelar? Temidas delações premiadas. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Em troca da liberdade vigiada, confissões. Eu estou aqui para falar a verdade e dizer tudo o que eu sei. E acusações. O ex-presidente da Transpetro citou nomes de mais de 20 políticos. Renan, Sarney, Jada,
Romero Lobão. E vem aí o acerto da Odebrecht, o clube de empreiteiras. E o time de políticos? Depoimento bomba do ex-diretor. A Odebrecht deu dinheiro vivo para as campanhas dos tucanos José Serra e Geraldo Alckmin. Segundo Cláudio Melo Filho, pelo menos uma vez Michel Temer pediu doações pessoalmente. Foi durante um jantar no Palácio do Jaburu. Além dele, estavam Marcelo Odebrecht, o então vice-presidente Michel Temer, e Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, na época deputado federal. Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira, recebimento e distribuição do dinheiro para o grupo do PMDB no Senado Federal. Quantas denúncias ainda virão, mas na Lava Jato já está fechado o principal inquérito. O número de investigados nesse inquérito principal passa de 39 para 66, a maioria políticos. O Petrolão e o reflexo na urna. Abstenção recorde na eleição municipal. Mas ficou o recado dos eleitores. Redesenhou o quadro de poder político nos municípios brasileiros. No Rio, que escândalo. O ex-governador Garotinho levado pela polícia. Crime eleitoral. Já o ex-governador Sérgio Cabral ainda está na prisão. E a ex-primeira-dama também. Líder de uma organização criminosa. Ele é suspeito de receber dinheiro desviado da Petrobras. A Polícia Federal na caçada interminável da Lava Jato. E Brasília será a mesma? Um pacote de 10 medidas contra a corrupção. 2016. Será que o ano vai ter fim? Contra o projeto de mudança no ensino médio e contra a proposta do governo que cria um teto para os gastos públicos. Supremo Tribunal Federal é para se cumprir. Rodrigo Janot criticou qualquer tentativa de anistiar quem praticou Caixa 2.